Eu quero primeiramente expressar toda a gratidão a Deus por tudo quanto já nos tem concedido nesta manhã. Desde já agradecer toda a equipe da Amadeb, a pessoa do pastor Leles, mais uma vez tem mencionado nosso nome, a liderança da Amadeb aqui da Zona Leste, pastor Arão, demais companheiros, a pessoa do anjo da igreja, pastor responsável, pastor Dominguinhos, e agradecer a Deus por tudo e por todas as coisas. Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês de uma forma rica e especial. O nome do Senhor continue sendo glorificado na vida dos meus irmãos. Quantos concordam com amém? Meus queridos, logo após a parte aqui da palavra, o encerramento deste primeiro período, nós estaremos ali do lado da cantina, as duas primeiras tendas aqui, à esquerda, com os nossos materiais. São 14 livros com assuntos dos temas escatológicos. Então ali vai estar à disposição livros tais como O que virá depois, que é a ordem cronológica do Apocalipse, colocando na sequência os eventos que vão ocorrer desde o rapto da igreja até o dia do juízo final. Também o livro As 7 Igrejas do Apocalipse, lições morais e espirituais que Jesus deixou em cada uma dessas 7 cartas escritas às 7 igrejas respectivamente. O fim dos dias, o livro do profeta Daniel, 1948, início da contagem regressiva, os 300 símbolos do livro do Apocalipse, a verdade sobre o fim do mundo, a grande Babilônia, os 4 cavaleiros do Apocalipse, a mulher e o dragão, escatologia, doutrina das últimas coisas, o curso completo, pequeno dicionário bíblico escatológico com comentários, angelologia e o ministério dos anjos no Apocalipse, teologia descomplicada do Apocalipse. Isso aqui é um livro que eu sintetizei ao longo dos anos que eu lecionei para a turma de bacharel, onde nós vamos expor os 22 capítulos do Apocalipse de uma maneira muito clara, meus irmãos. Há assuntos tremendos, tais como por que Elias, Enoque e Moisés não podem ser as 2 testemunhas, entre outros assuntos. E o Anticristo, o mais novo lançamento, sua ascensão, governo e queda. É um livro que mostra como o Anticristo vai emergir no cenário mundial, tanto na política como também no mundo espiritual. Uma nova igreja está sendo formada através do ecumenismo. E uma das doutrinas desses últimos dias da nova era é a mistura, o sincretismo religioso. Então eu vou dar um exemplo para vocês de como a prostituta está sendo formada, a igreja da besta. Igrejas que trazem no seu bojo doutrinário ou na sua liturgia elementos de feitiçaria, espiritismo, magia branca, simpatias, tais como rosa consagrada, sal grosso, sabonete ungido, martelo do apóstolo, tijolo da casa própria, travesseiro para sonhar com Deus. Todos esses elementos estão dando consonância à super igreja ou à nova religião que será sustentada pelo anticristo, advinda da apostasia. É um livro tremendo que você vai aprender muito sobre esta figura sombria chamada de o anticristo. Na verdade ainda será conhecido. 2 DVDs importantíssimos para você assistir: 7 sinais da vinda de Cristo, traduzido para o português. Quando eu falo em sinais do retorno de Cristo, estou me referindo à segunda vinda visível, revelada, física e pessoal no final dos 7 anos após o arrebatamento da igreja. Então é um material muito importante, filmado lá na Palestina. E também a Babilônia sai dela
últimos dias, tá? Sobre o perigo das atrações da Babilônia. Então esses materiais estão ali à disposição. Miquel estará lá com o material, tá? A preços bem módicos para os meus irmãos, apenas 10, 15 e 20 reais. Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Toma aí, toma aí. Só em ti confiarei. Quantos aguardam a vinda do Senhor Jesus? Deixe-me fazer uma pergunta, irmãos. Quantos de vocês aqui nesta manhã não são batizados com o Espírito Santo? Fique de pé. Isso. Olha, fique de pé. Você que tem o desejo de receber o batismo no Espírito Santo. Quantos creem que Jesus vai batizar nesta manhã no Espírito Santo? E Jesus vai batizar na hora que nós formos todos louvar este hino aqui no final. Pode tomar assento. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 2. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo de número 2. Quantos encontraram, digo amém? Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor, repita comigo, o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então vamos repetir todos juntos. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Um, dois e... O dia virá como... Quantos podem dizer amém para esta palavra? Glória a Deus. Meus irmãos, este hino que o grupo da Almadeb, ou parte da Almadeb, louvou nesta manhã, falou muito forte ao meu coração. Eu fui impactado aqui no momento do louvor. Eu não aguentei, me derramei na presença de Deus, porque a nossa maior esperança é a esperança da vinda de nosso Senhor Jesus. E Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo voltará. O apóstolo São Paulo, ele vai se utilizar de uma metáfora para descrever a vinda do Senhor no que concerne ao rapto, ao arrebatamento da igreja, ao momento fenomenal e sobrenatural
sobrenatural deste glorioso evento, aguardado por séculos. Nós lemos que Paulo registra que o dia do Senhor virá como ladrão. Então guarde bem essa palavra, dia. Na tua Bíblia, a palavra dia deverá estar com D maiúsculo. Em razão e em virtude de quê? Esta palavra dia com D maiúsculo é um dia incomum. É um dia que não está registrado no calendário humano. É um dia que não está registrado nos registros dos homens na terra. Lembrando, meus amados irmãos, ainda que a palavra dia do Senhor tem 5 designações pela Bíblia Sagrada. Quando nós falamos de dia do Senhor, é uma referência à primeira vinda de Cristo. Dia do Senhor é uma referência à ressurreição de Cristo. Dia do Senhor é uma referência ao arrebatamento da igreja. Dia do Senhor é uma referência ao período sombrio e tenebroso da grande tribulação. Dia do Senhor é uma referência também ao dia do grande trono branco, ou chamado de o dia do juízo final. Quando nós olhamos dentro deste aspecto de dia com D maiúsculo, é a mesma expressão que Jesus utilizou em Mateus capítulo 26, versículo de número 29. Desde agora não beberei mais do fruto da vida, até que eu beba de novo convosco aquele dia. Paulo repete a mesma expressão no que concerne a palavra dia agora, nesta primeira carta a Tessalônica, capítulo 5, versículo de número 2. De forma que a palavra dia com D maiúsculo trata-se de um dia fenomenal. É o dia da nossa ascensão e da nossa vitória ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos vivendo nos últimos momentos da igreja na terra. Nós estamos vivendo no período chamado de a última hora. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada é composta de 30% de palavras proféticas alusivas à segunda vinda do Senhor. 1517 referências do Antigo Testamento, 1318 referências do Novo Testamento. Das 30%, dos 30% de alusões proféticas à segunda vinda de Cristo, todas elas estão literalmente cumpridas, excetuando apenas o ato fenomenal e sobrenatural do arrebatamento da igreja. 30% das profecias alusivas à segunda vinda de Jesus se cumpriram, excetuando o arrebatamento. Os últimos sinais, o último sinal que está evidenciando o retorno iminente, glorioso e sobrenatural de Jesus é a chamada apostasia, que Paulo menciona na segunda carta a Tessalônica, capítulo 2, versículo de número 3. Vocês se recordam que Paulo, ele enviou uma primeira carta para os Tessalonicenses mediante as dúvidas que surgiram na igreja concernente à vinda do Senhor. Paulo recebe uma programação tremenda concernente à volta de Cristo no capítulo 4, que é o anterior, onde ele diz que haverá um alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Mais tarde, porém, falsos mestres se introduziram na igreja de Tessalônica e ensinavam que Jesus Cristo já havia voltado. Desta forma, então, Paulo viu-se na necessidade de enviar uma segunda carta para os Tessalonicenses e dizer que a vinda do Senhor não seria assim, sem que antes não fosse precedida pela apostasia e se manifestasse o homem do pecado, vírgula, o filho da perdição. Então, um dos últimos sinais que evidenciam a volta de Cristo, ou a aparição até mesmo do homem do pecado, que é o anticristo, que será revelado na metade dos 7 anos após o arrebatamento da igreja, é a palavra apostasia. E a apostasia é o momento em que nós estamos vivendo nesses últimos instantes. Quando nós falamos de apostasia, nós vamos nos lembrar que apostasia significa abandono da fé, desvio da fé, desvio da sã doutrina, e assim vai. Quando nós falamos de apostasia, nós vamos nos lembrar que a apostasia ela se divide em pelo menos
menos 4 características principais. Quando nós falamos de apostasia, falamos de apostasia teológica. Quando nós falamos de apostasia, falamos de apostasia moral. Quando nós falamos de apostasia, falamos de apostasia pessoal. Quando nós falamos de apostasia, falamos de apostasia espiritual. Todavia, o que nos chama a atenção nesses últimos dias é a apostasia teológica e moral, a que mais evidencia o retorno iminente do Filho de Deus. Quando nós falamos em apostasia teológica, nós estamos comentando que tudo aquilo que é extraído fora do contexto da palavra de Deus, todo e qualquer forma de evangelho que não se coaduna, não se adequa com a Bíblia Sagrada, torna-se um evangelho apóstata, ou seja, é o chamado evangelho extrabíblico. O evangelho extrabíblico nada mais, nada menos é do que o evangelho que Jesus nunca pregou e os seus discípulos jamais ensinaram também. O evangelho extrabíblico, a apostasia teológica, é extrair da palavra de Deus coisas que não existem aqui, tá? Então tudo aquilo que não existe na palavra de Deus, não foi ensinada por nosso Senhor e nem pelos seus apóstolos, torna-se um evangelho apóstata. Dentro deste aspecto, nós temos então a chamada apostasia teológica, que são as misturas doutrinárias que vão dar início e compor a igreja da besta logo após o arrebatamento da igreja. E o que seria apostasia teológica? Apostasia teológica é anular 3 coisas concernentes a esta dispensação. Lembrem, meus amados irmãos, que nós estamos vivendo na 6ª dispensação: dispensação da inocência, dispensação da consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenar. Logo nós estamos na 6ª dispensação. Na sexta, vamos lá, na 6ª dispensação, na 6ª, todos juntos, isto. E o que é que marca a 6ª dispensação? 3 elementos, vem comigo: fé, sangue e a graça de Deus. Vamos lá: fé, sangue e graça. Esses 3 elementos caracterizam a 6ª dispensação. Logo, qualquer coisa que anular isto aqui, torna-se um evangelho apóstata. Por isto e por esta razão, esses movimentos que você vê com o nome de igreja, até mesmo com títulos de evangélicos, principalmente em programas televisivos, onde eles apontam outro evangelho, mostrando o corredor do sal, rosa consagrada, sabonete ungido, rosa consagrada, martelo de apóstolo, travesseiro para sonhar com Deus, tijolo da casa própria. Corra, porque isto não é o evangelho de nosso Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Tudo aquilo que for contrário a estas 3 características desta dispensação, torna-se um evangelho apóstata, porque esta dispensação é marcada com sangue de Jesus. Sangue de Jesus é moeda que não perde valor, ainda tem poder de compra. Quantos foram comprados no sangue do Cordeiro aqui nesta manhã? Aleluia! Então vocês vão se convir comigo que a partir do momento que uma pessoa pega uma rosa consagrada, anda em cima do sal, leva o sabonete ungido, olha o santo de Israel, etc., ela está anulando o sacrifício vicário de Cristo. Está anulando o sacrifício vicário de Cristo, dizendo que o sangue de Jesus não tem mais poder, mas o sangue de Jesus ainda tem poder. Quantos podem levantar a mão direita e glorificar o nome do Senhor pelo seu sangue? Glória a Deus, aleluia. Então o aspecto da apostasia é a apostasia teológica. Outro aspecto da apostasia é a apostasia moral. E é justamente esta que nós estamos vendo também nesses últimos momentos. Vem comigo aqui e se recorde. Quando você abre o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo número 5, existe uma expressão que diz assim: viu Deus que a maldade do homem se multiplicava sobre toda a terra, e toda a imaginação dos seus pensamentos era só má
continuamente. Você encontra a mesma expressão dita por Jesus nas predições proféticas do capítulo 24 de Mateus, versículo 12, quando ele diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então perceba que a expressão dita por Jesus em Mateus 24, 12, ela é semelhante à expressão dita em Gênesis 6 e 5. No período antediluviano houve a degeneração da raça humana, ou seja, viu Deus que a maldade do homem se multiplicara. Jesus está dizendo que nos últimos dias que antecedessem a sua vinda, a maldade, a iniquidade também seria multiplicada. De igual forma, no período antediluviano, que trouxe como juízo chamado dilúvio, para exemplo daquela geração, aquele povo do período antediluviano acostumou-se com o pecado. Então foi uma geração que acostumou-se com a violência, foi uma geração que acostumou-se com a imoralidade, foi uma geração que acostumou-se com o pecado, foi uma geração que acostumou-se com o sequestro, com o roubo, o ocultismo, feitiçaria, idolatria, pornografia e homossexualismo. Já no período pós-diluviano, que é o nosso período, Jesus está dizendo que nos últimos dias haveria multiplicação da iniquidade, ou seja, esta palavra equivale no original a quê? Por se acostumarem ao pecado, o amor de muitos esfriará. Perceba que Jesus está dizendo que por causa da sociedade e até mesmo alguns dentro das igrejas se acostumarem ao pecado, o amor vai se esfriar. Quando nós falamos de iniquidade, falamos de perversão moral e injustiça social. Isto aqui é um sinal equivalente para os últimos dias que antecede o arrebatamento da igreja, o aumento da prostituição, o aumento da imoralidade, o aumento da pornografia, o aumento dos adultérios, o aumento do pecado, enfim, o aumento do homossexualismo. Lembrando vocês que entre 8 sinais da vida de Cristo, Jesus disse: olhai para a mulher de Ló. Quando nós lembramos de Ló, lembramos de Sodoma. Lembrando de Sodoma, nos lembramos de uma sociedade composta por homossexuais. Verifique, meus irmãos, que nesses últimos dias um movimento homossexual tem fluído em todo o planeta Terra. Quem diria a América do Norte, com seus 50 estados, se renderem para o movimento homossexual? Então isto aqui é uma coisa, irmãos, que não poderá ser impedida. Vai acontecer. Jesus Cristo vai voltar. Aleluia. Então perceba que o movimento homossexual é o movimento que precede a vinda de Cristo. É verdade que o homossexualismo sempre existiu, irmãos. Estou afirmando apenas nesse tópico, tá? A imoralidade, a prostituição evidenciada em programações promíscuas, tais como Big Brother, Fazenda, que fazem apologia ao sexo livre, que fazem apologia à prostituição, que fazem apologia ao adultério, que fazem apologia sobretudo ao homossexualismo. Então a sociedade que nós estamos vivendo nesta hora é uma sociedade que se acostumou com o pecado, é uma sociedade que aplaude o pecado. A mídia faz apologia ao pecado, mas o papel da igreja é se levantar contra o pecado nesta hora de trevas. Aleluia. A igreja não pode se acostumar. O mundo se acostumou, mas a igreja faz a diferença. Quantos podem levantar a mão direita e glorificar o nome do Senhor? Lembrando vocês então, meus irmãos, que a apostasia são sinais que evidenciam a chegada do anticristo. Do anticristo. É que o tempo não ajuda muito, mas o anticristo terá uma grande probabilidade de ser um homossexual. Você pega Daniel capítulo 7, e ali nós encontramos 4 visões de 4 animais distintos: leão, alado,
urso com 3 costelas na boca, o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um monstro terrível e feroz que tinha 10 chifres e dentes de ferro. Tudo bem. Lembrando você rapidamente que o leão representa a Babilônia, o urso representa o medo persa, que é a segunda parte da estátua, cabeça de ouro, peito e braço de prata, ventre e coxas de bronze. Nós temos o leopardo representando a Grécia na pessoa de Alexandre Magno. Você vem comigo para o livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, e João diz assim: pus-me sobre a areia do mar, e vi uma besta que subiu do mar. Aí ele discorre sobre a besta. A besta tinha boca de leão, tinha pés de urso e corpo de leopardo. De maneira que este homem que vai emergir no cenário mundial, tratando-se do futuro governante mundial, que depois será manifesto como o anticristo, ele traz as 3 naturezas dos reis do passado: Babilônia, Medo Persa e Grécia. Lembrando vocês que a Grécia, eles davam valor ao sexo, até mesmo ao homossexualismo, em detrimento da alma e do espírito. Tá bom? Alexandre o Grande, não se esqueça, que morreu aos 32 anos, um grande conquistador, teve uma vida promíscua. Apesar de casado, ter famílias, ter filhos, era um homossexual. Você vem comigo para Apocalipse 13, versículo 1, e percebe que o anticristo traz as 3 naturezas dos 3 reis do passado. No entanto, nós vamos subentender que talvez ele traga um pouco disso aqui. Até porque quando você abre o livro do profeta Daniel, capítulo 11, 37, diz assim: ele não terá respeito aos deuses de seus pais, e nem respeito ao amor das mulheres. Em outras traduções, desejo de mulher. Por isto e por esta razão, o homossexualismo é um sinal que evidencia a chegada do anticristo. A apostasia é um sinal que evidencia a chegada do anticristo. Por isto que Paulo disse: isto não será assim sem que antes venha a apostasia, esse manifesta o homem do pecado, vírgula, o filho da perdição. Mas a notícia boa é esta: antes que o anticristo chegue, Jesus chegará primeiro para arrebatar a sua igreja. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Paulo, ele diz então, porque vós devemos saber que o dia do Senhor. Então isso aqui é uma referência ao arrebatamento. Ao arrebatamento. Ao dia do Senhor virá como ladrão. Virá como ladrão. Repita comigo aqui 4 expressões. Vamos lá. Virei. Virá. Vir. Vem. 4 módulos do verbo vir. Virei, vir, virá e vem. Tá? Por esses 4 módulos aqui do verbo vir, nós vamos entender sobre a vida de Jesus. Rapidamente, para você ter a compreensão do texto aqui. Por que virei? Jesus, quando estava prestes a chegar em Jerusalém, faltando uma semana, ele transmitiu aos discípulos a necessidade de padecer, sofrer na mão de anciões, sacerdote e escriba, morrer, ser sepultado, ressuscitar. E os discípulos não captaram isto aqui. Aí os discípulos descaíram o semblante. Jesus olhou a fisionomia deles e disse: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu vos diria: vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei, 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 virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde esteja, estejais vós comigo também. Aleluia. Segundo, virá. 40 dias após a ressurreição de Cristo, nós vamos encontrar Jesus agora no Monte das Oliveiras, que há 43 dias atrás assistiu, contemplou, testemunhou um Jesus sofredor, humilhado. Você se recorda disso? Foram 3 horas de pânico no jardim do Getsemane. Foram momentos logo após a cerca, por volta da meia-noite, que ele foi aprisionado como ladrão. Jesus foi cuspido, foi traído, e um monte assistiu
assistiu isso aqui. Mas 40 dias após a sua ressurreição, o Jesus que está agora no Monte das Oliveiras não é o mesmo Jesus de 43 dias atrás. O Jesus que está agora no Monte das Oliveiras é o Jesus vitorioso, ressurreto e glorificado. Glória a Deus, aleluia. O Jesus que está agora no Monte das Oliveiras está prestes a ascender aos céus e voltar ao Pai. Lucas vai registrar isto em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo de número 4. 40 dias depois, Jesus se reúne com seus discípulos no Monte das Oliveiras para dar as últimas instruções. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3, diz que ele foi assistido por pelo menos 500 irmãos ou 500 testemunhas. Jesus então agora vai começar a dar as últimas instruções. Capítulo 1, versículo 4, Jesus informa: ei, não se ausente de Jerusalém, até que no alto vocês recebam a promessa do Pai. Versículo 5, porque na verdade João Batista vos batizou com água para arrependimento, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Versículo 6, alguém se antecipa e pergunta: mestre, será nesse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Versículo 7, Jesus respondeu: não vos compete saber o tempo e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8, mas fiquem em Jerusalém, vocês vão receber poder. Há de vir sobre vós o Espírito Santo, vocês serão testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Versículo de número 9, Jesus falando isso começa a levitar, gradativamente ele vai embora, devagarinho, lá vai, versículo 10, a Bíblia diz que chegou um carro particular. Repita comigo: carro. Que carro foi esse? Jesus sendo assunto aos céus, eis que uma nuvem. Salmo 104:3 diz que Deus faz das nuvens o seu carro. Então Jesus vai embora de carro, aleluia. Os discípulos ficaram perplexos, olhando para o céu, procurando. E no versículo 11 do capítulo 1 de Atos, dois varões vestidos com vestes resplandecentes se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi recebido, há de vir, 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 da mesma maneira que o viste subir. Virá. O escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 37, diz assim: porque por mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, 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 e não tardará. Restou agora vem. Aí você vai para Apocalipse 3, versículo de número 11. Eis que venho sem demora, venho sem demora, venho sem demora, venho sem demora, venho sem demora. Apocalipse 22 e 12. Eis que sendo venho meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22 e 20. Aquele que testifica estas coisas certamente diz: eis que cedo venho. Quantos aguardam a vinda gloriosa do Senhor? Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus. Jesus Cristo voltará. Repita: Jesus voltará. Bem forte: Jesus voltará. Porque Jesus voltará. Voltará porque falou. Porque Jesus voltará. Voltará porque disse. Porque Jesus voltará. Voltará porque prometeu. Porque Jesus voltará. Voltará porque está escrito. Porque Jesus voltará. Voltará porque está escrito na lei. Porque Jesus voltará. Voltará porque está escrito nos salmos. Porque Jesus voltará. Voltará porque está escrito nos profetas maiores. Porque Jesus voltará. Voltará porque está escrito nos profetas menores. Porque Jesus voltará. Voltará porque está nos 4 evangelhos. Porque Jesus voltará. Porque está em Atos dos Apóstolos. Porque Jesus voltará. Porque está nas 13 cartas de Paulo. Porque Jesus voltará. Porque está nas epístolas gerais. Porque Jesus voltará. Voltará porque está no livro do Apocalipse. Jesus voltará. Quantos aguardam este glorioso momento? Aleluia.
cedo venho, cedo venho, cedo venho. Estamos na manhã de Deus, no centro de Deus, no tempo de Deus, no momento de Deus, na hora de Deus, no segundo de Deus. Jesus voltará. Quantos digam amém? Então tá bom. E como Jesus vai voltar? Vou falar isso aí já. Vou falar da velocidade que Paulo recebeu aí na revelação. Já falo. Mas Paulo se utiliza de uma metáfora, de uma linguagem comparativa, como um ladrão. Não é o ladrão como qualidade, mas como característica. O próprio Senhor Jesus Cristo menciona consigo mesmo em alguns discursos na pessoa ou figura de ladrão. Você abre, por exemplo, Mateus 24:43, Jesus disse: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora da vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Tá? Mais tarde, Paulo escreveu 1 Tessalonicenses 5:2, diz que ele veio como ladrão. Segundo Pedro capítulo 3, versículo número 10, fazendo uma alusão ao juízo final e à destruição do presente sistema universal, Pedro diz que virá como ladrão. Jesus mandou uma carta para o pastor de Sardes e disse: vigile e se arrepende, porque senão virei sobre ti como ladrão. Apocalipse 16:15, Jesus disse: eis que veio como ladrão. Então o próprio Senhor Jesus Cristo, ele menciona esta característica do ladrão. Agora, a palavra ladrão, presta atenção, ela equivale a uma palavra grega chamada kleptos. O que é o kleptos? Kleptos é o ato de subtrair alguma coisa sem violência, sem barulho, sem dar alarde. Então, ladrão significa o que dentro desse contexto? Alguém que subtrai, toma para si rapidamente uma coisa que não lhe pertence. Só que neste caso, ele vai subtrair aquele que pertence a ele. Só quem pertence a ele aqui, só tem a dele, tem a dele, tem a dele, tem a dele, tem a dele. Aleluia. Porque de noite, porque é a hora mais escura, nós estamos principiando os momentos mais escuros da humanidade. Nós falamos de apostasia teológica, moral, pessoal, espiritual, no mundo político, sociedade, violência, imoralidade. O mundo está de ribanceira abaixo, na degradação. Estamos iniciando a noite espiritual, lembre-se disso. Jesus disse em Mateus 20: o reino de Deus é semelhante ao pai de família que saiu de madrugada para a sala de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois saiu a hora terceira, a hora sexta, a hora nona, a hora undécima. Saiu na hora dos profetas, saiu na hora dos judeus, saiu na hora dos samaritanos. Quando foi na hora undécima, 5 horas da tarde, o sol se põe às 18. O Senhor da vinha passou por uma praça e viu ali alguns ociosos. Não porque eram vagabundos, é porque ninguém deu oportunidade, mas eles ganharam oportunidade por 60 minutos. Essas pessoas que estavam na 10ª hora é eu e você. Aleluia. O Senhor da vinha passou e nos contratou. Estamos vivendo os 60 minutos finais, na hora undécima, das 5 às 6, são 60 minutos para o pôr do sol. Jesus disse: a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. O sol está se declinando no horizonte. As primeiras sombras da noite começam a tomar os céus no mundo espiritual. As trevas começam a tomar uma posição jamais vista na terra. Jesus Cristo vai voltar, aleluia.
escuro, numa noite escura, espiritualmente falando, moralmente falando, politicamente falando, o mundo vivendo de cabeça para baixo, todas as coisas indo de mal a pior. Irmãos, levante a cabeça, Jesus se aproxima, glória seja dada ao nome do Senhor, aleluia. Virá como ladrão nas características. Quais são as características do ladrão? Primeiro, o ladrão não avisa quando vem. Repita, não avisa quando vem. Então perceba que para a vinda de Cristo, no que concerne ao rapto, não há aviso. Rapto é diferente de revelação. Revelação é 7 anos depois. Mateus 24, 29, haverá sinais cósmicos. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todo olho verá vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Para a segunda vinda visível há sinais. Para o rapto que precede este evento, não há sinal. Ele não avisa quando vem. A diferença é esta, irmãos, entre rapto e revelação. No rapto Jesus vem para a igreja, na revelação ele volta com a igreja. No rapto os incrédulos são deixados, na revelação eles serão destruídos. No rapto haverá segredo, na revelação haverá profunda lamentação. No rapto Jesus virá nos ares, na revelação Jesus pisará o monte das oliveiras, aleluia. A diferença entre a primeira e a segunda vinda de Cristo é muito grande. Na primeira vinda Jesus vem em corpo humano, mortal. Na segunda vinda ele volta no corpo ressurreto, glorificado e imortalizado. Na primeira vinda ele vem como servo, na segunda vinda ele volta como Senhor. Na primeira vinda ele veio como Salvador, na segunda vinda ele volta como juiz. Na primeira vinda ele apanhou com varas, na segunda vinda ele volta a reger o mundo com varas de ferro. Na primeira vinda ele vem como Cordeiro de Deus, na segunda vinda ele volta como leão da tribo de Judá. Na primeira vinda ele foi coroado com coroa de espinho, na segunda vinda ele volta coroado com coroa de glória. Na primeira vida ele entrou em Jerusalém montado em um jumento, na segunda ele volta montado num cavalo branco e na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor. Aleluia! Não há sinais específicos para o rapto, por isto ele não avisa quando vem. Uma das empresas que mais tem crescido nesses últimos anos são as empresas de seguro. Você compra o seu carrinho zero e a primeira coisa que você faz é colocar no seguro, porque o ladrão não avisa quando vem. Avisa, irmão. O ladrão não manda um e-mail para você, passa um zap, manda um torpedo, olha, eu vou te roubar. Por esta razão, não avisar quando vem, você vai lá e faz o segurinho, porque se o ladrão vier levar, o problema está segurado. Mas para este ladrão aqui do texto, o seguro Bradesco não funciona, o seguro Itaú não funciona, Sul América não funciona, Azul Seguro não funciona, Porto Seguro não funciona, Tóquio Seguradora não funciona, Banco do Brasil não funciona. Para estar segurado neste ladrão, você deve estar seguro, aleluia, pelo sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Só os que são segurados pelo sangue, levante a mão direita e dê um grito de glória a Deus esta manhã. Aleluia, glória a Deus. Segunda característica do ladrão, semelhante ao primeiro, que ele não avisa, ninguém o espera. Ninguém espera. Ninguém aqui vai pedir licença daqui a pouco dizer, pastor, me dá licença porque eu marquei um encontro com um ladrão ali, vai me assaltar. Ninguém espera o ladrão.
E uma das características, pelo fato de ninguém esperar, que ele se utiliza de um fator chamado fator surpresa. A vinda de Jesus para arrebatar a igreja será surpresa. Por isso Jesus disse para estarmos sempre vigilantes. A característica dos que vigiam então deve ser qual? Primeiro, ele tem que estar em pé. Lucas 21:36. Vigiai, pois em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé. Segunda característica de quem vigia: deve estar acordado. Marcos 13, versículo 36. Para que vindo de improviso não vos ache dormindo. O que tem de sonolento espiritual não é brincadeira, irmãos. O que tem de pessoas dormindo nesta hora final não está para brincadeira. Mas o Espírito de Deus diz nesta manhã: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É hora de despertar então um grande som. Terceira característica de quem está na vigilância é estar apercebido. Mateus 24:44. Por isso estáis vós apercebidos também, pois não sabeis a que hora de vir o Filho do Homem, Jesus Cristo, voltará. Jesus não vem buscar caído, Jesus não vem buscar prostrado, Jesus não vem buscar derrubado, Jesus vem buscar quem está de pé. Jesus não vem buscar sonolento, Jesus não vem buscar dorminhoco na obra, Jesus vem buscar aquele que está acordado. Jesus não vem buscar os desligados, Jesus não vem buscar os desatentos, Jesus vem buscar aqueles que estão apercebidos. Glória a Deus, aleluia. Terceira característica do ladrão, repita comigo: ladrão é rápido. De novo, é rápido. Eu tive o privilégio de trabalhar numa das tropas de elite da Polícia Militar nos anos 80, 86, 87, 88, 89, 90. Trabalhei no Tobias, um dos Tensivas Tobias Aguiar. Conheci muita gente, presta atenção. Conheci muita gente. Conheci ladrões que levavam naquela época, o tempo passou, hoje é mais moderno, mas levavam um veículo em 20 segundos, alarmado, trancado, trancafiado, 20 segundos. Mas este ladrão supera os 20 segundos. Entra no que o irmão falou ali. Paulo recebeu a revelação da velocidade deste evento. Quando ele escreve em 1 Coríntios capítulo 15, 52, Paulo se utiliza de um vocábulo grego chamado átomo. E ele diz assim: num átomo, num momento, átomo. Ele está dizendo numa fração de tempo. O que Paulo quer dizer é que não se pode calcular. Ele refresca a mente dos coríntios e ele coloca uma pausa e diz: num piscar de olhos. Se for assim, então nós temos aqui uma matemática a ser feita. Piscar de olhos equivale a 7 milésimo do segundo. Será exatamente neste tempo que a última trombeta soará. Aleluia! O espírito daquele
de um povo que pisa. Onde está quem
estará diante de uma máquina no trabalho, e esta máquina ficará vazia. Aquele encarregado chato, endemoniado que te perturba vai passar para lá e para cá e perguntar: cadê fulano? Alguém vai dizer: não sei. Procura no banheiro, não está. Na enfermaria, não foi. Na portaria, não passou. Pessoas estarão transitando pelas ruas quando repentinamente outras desaparecerão diante dos olhos. Poltronas de coletivos ficarão vazias. Um chuveiro ligado e ninguém se banhando, um carro ligado, motor aquecendo e ninguém no volante. Cadê? Telefones congestionados, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, hospitais. Alguém tem a ideia de ligar no noticiário? Acabamos de informar em caráter de urgência: acabam de desaparecer milhares e milhares de pessoas em todo o mundo. Voltamos a informar: continua aumentando o número de desaparecidos na terra e entre elas crianças. Onde está aquele povo? Serão 3 anos e meio de uma falsa paz, e o primeiro selo será aberto. Capítulo 6 e 2 do Apocalipse: sai um cavaleiro num cavalo branco, tendo uma coroa na cabeça e um arco na mão. Sai o vitorioso e para vencer. 3 anos e meio de uma prosperidade aparente. Paulo recebe uma revelação na primeira carta ainda aos Tessalonicenses 5, versículo 3, e diz: mas quando lhe serem a paz e segurança, eis que vos sobrevirá repentina destruição. Abre-se o segundo selo, vi outro cavalo vermelho, e o que estava sobre ele tinha uma espada na mão, e foi-lhe dado que tirasse a paz da terra e que os homens matassem uns aos outros. Começa a grande tribulação. Então o governante se assenta no templo de Deus, reconstruído em Jerusalém, profanando. Começou o período do anticristo. Deus levanta 2 testemunhas para profetizarem contra o seu governo. 144 mil já foram separados também para o evangelismo. 7 trombetas serão tocadas. Primeira trombeta, chuva de saraiva de sangue misturada com fogo. Segunda trombeta, um monte ardendo, cai no mar um meteoro, provocando tsunamis e a morte da terça parte da vida marinha e navios. Terceira trombeta, uma estrela por nome de amarga, Abissídon, cai nas águas doces e as águas se tornam amargas. Quarta trombeta, escurece a terça parte do sol, da lua e das estrelas, e a terra fica na penumbra. Quinta trombeta, é solto milhões de demônios do abismo em forma de gafanhoto.
5 meses, e eles não podem morrer porque a morte estará detida. Sexta trombeta, Deus liberta 4 seres angelicais caídos do Eufrates, e eles vão arregimentar 200 milhões de homens para a batalha de Armagedon. Sétima trombeta, João olhou para o céu, ela tocou, ele viu o tabernáculo e a arca da aliança, e uma voz que saía do meio do trono que dizia: os reinos da terra vieram a ser do Senhor, seu Cristo. O futuro governante do planeta não será Barack Obama, não será Luiz Inácio, não será Dilma Rousseff, não será George Bush, chama-se Sete taças são derramadas. A primeira taça daqueles que têm a marca da besta, adoraram a sua imagem. A segunda taça derramada nos mares. A terceira taça derramada nas fontes das águas. A quarta taça abraça o sol com grandes calores, provocando úlceras dos homens. A quinta taça, trevas do reino do anticristo. A sexta taça, seca-se o Eufrates, e 200 milhões de homens sobem para a violenta batalha de Armagedon. Todo o povo de Israel agora acuado, é os últimos momentos, os judeus vão ser exterminados, mas Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. A razão dele voltar agora será unicamente para os seus irmãos judeus. O céu se abrirá e aparecerá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, e a igreja voltando com ele. Para encerrar, a quarta característica do ladrão, repita comigo: o ladrão só leva o que vale. Imagine vocês que nós estamos vivendo o tempo das aparências. Imagine vocês que nós estamos vivendo o tempo dos substitutivos, daquilo que aparenta ser, mas não é. Tem muito ouro, tem muito arame pintado de amarelo se dizendo ouro. Nem tudo que reluz é ouro. O ladrão só entra para levar o que vale, ele não vai perder tempo com objetos sem valor. A Hebe Camargo, finada Hebe, tinha um colar de pérolas avaliado em R$1,5 milhão. Só que ela andava com uma imitação. Essas aí da 25 de março. Dá uma olhada no relógio do pastor. Ó, tem gente que cresce o olho até com isso, pastor. Deus não está tocando o coração do irmão, não está sentindo nada. Para quê, irmão? Paguei R$30 na 25 de março. Paguei 30 conto na Galeria Pajé. O que eu preciso é me dar hora, minuto, segundo e o dia. Mas alguém olha, não entende do assunto do artigo, falou louco, pastor, com relógio de 3 milhões. Tem muita gente assim parecendo. Jesus não vem buscar crente pirata. Jesus não vem buscar imitação. Ou você é ou não é. Jesus não vem buscar crente muamba, segunda linha. Jesus não. Jesus vem buscar o que tem valor. Nesses últimos momentos, muita gente parecendo, né? Parece. Tem até um arzinho que parece. Tá? Eu vou te falar o que é pirataria. Pirataria é esse evangelho barato que estão pregando aí. Pirataria é esses cantores do mundo gospel, tá? Artistas, astros
Gelo seco, efeito especial. A igreja do arrebatamento não precisa de jogo de luz. A igreja do arrebatamento não precisa de gelo seco. A igreja do arrebatamento não precisa de fumaça no púlpito. A igreja do arrebatamento não precisa de efeito especial. Quem causa efeito aqui ainda chama-se Espírito Santo de Deus. Receberá, 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 receberá. Glória a Deus. Irmãos, encerrando, pense comigo numa caixa cheia de tesouro. Ó, Malaquias, 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 se não me foge a memória, capítulo 3, versículo número 17. Naquele dia vós sereis para mim, falando para Israel, particular tesouro. Bíblia não digo eu sou particular tesouro de Deus. Esse ladrão vem buscar o que é dele, o tesouro dele. A igreja é o tesouro de Deus. É verdade que há muitos tipos de joia numa caixa, as verdadeiras e as falsas. Jesus sabe quem é verdadeiro, Jesus sabe quem é falso e mentiroso. Jesus sabe quem é verdadeiro e Jesus sabe quem é o pirata. Fique de pé, por bondade. Aqueles que não são batizados no Espírito Santo, levantaram aquela hora. Vem aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre. Você vai sair daqui tinindo nessa hora. Shake all tree and stand right. Não querem mais. Olha que coisa mais linda. Dentro de poucos instantes vocês vão ver aqui jovens falando em línguas estranhas pela primeira vez. Dentro de poucos instantes vocês vão ver jovens aqui falando em línguas estranhas pela primeira vez. Coisa aqui. E a mocidade, uma Deb vai cantar aquele hino. Tá, pastor? Cadê o regente? Aquele hino. Regente David, cadê você, meu filho? David, vem cá louvar Maranata com o povo, David. David, vem reger aqui, David. Maranata. Olha aqui para mim agora. Preste atenção. Preste atenção, um minutinho só. Um minutinho só. Existe um movimento chamado terceira força. Pastor, o que é a terceira força? Terceira força é um movimento que ganhou peso e agora nos anos 90 para cá, chamado de movimento da terceira força nos anos 70, mas agora é chamado de renovação católica carismática. Pastor, o que tem a ver isso aí? O que visa esse movimento? Desde os primeiros dias do pentecostalismo, esse movimento visa minar ou se igualar ou imitar pirataria. Então, eu fui pregar num lugar aí, o pastor me disse: pastor, está tendo um seminário de batismo com o Espírito Santo aqui, R$10 a inscrição, em 5 dias você já sai falando em língua.
pentecostalismo, com os pentecostais. Começaram a perder muita gente. Então vamos fazer igual, vamos cantar igual, vamos fazer uma liturgia igual, vamos até falar iguais, mas não é igual. Pastor, Jesus batiza com o Espírito Santo lá? Pode até batizar, mas se batizar tem que sair. Jesus disse em João 14:17: o Espírito, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, 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 da verdade. O mundo não pode receber, o mundo não recebe, não recebe, não recebe, não recebe, não recebe, não recebe, porque não vê, não conhece, mas vós o conheceis. Porque habita convosco e estará em vós. Só quem tem Ele aqui nesta manhã. Por que o Espírito Santo não está lá, pastor? Porque Jesus disse em João 16:14: quando Ele vier, Ele me glorificará. Então o Espírito Santo não está na terra para dar glória para Maria, Genoveva, Filomena, Parecida, Padeciço. O Espírito Santo está na terra para dar glória unicamente a Jesus Cristo de Nazaré. Quem pode dar glória a Deus? Nós não estamos diante de um espírito pirata nesta manhã. Estamos diante do Espírito da verdade. Vocês que não são batizados do Espírito Santo, olha aqui para mim. Não existe receita, fórmula, mas duas coisas vão acontecer. Vocês vão fechar o olho, vão adorar, a igreja vai estar adorando, só que vai ser tomada. Bom, espera para ver. Você vai sentir alguma reação aí. Uns tem calafrio, outro arrepia, outro sei lá, sai carregando a cadeira depois, o banco rola, pula. E palavras que você nunca pronunciou surgem aqui. Quando surgir aqui, abre essa boca e fala em línguas estranhas pela primeira vez. Só quem vai adorar comigo agora, diga amém. Maestro, sou na caixa. Querido Jesus, eu preguei tua palavra, falei da tua vinda, do teu retorno iminente, da esperança, da glória, daquilo que nos aguarda, do que está preparado para os salvos. Querido Jesus, digne-se nesta hora de batizar no